Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer a aula de vocês como revisão. E eu vou fazer num formato diferente, tá? Eu vou colocar a revisão e vou fazer ele em modo podcast. Tá ok? Vamos lá? There's a story in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign I recognize, another one escapes me. Let me know. Oi pessoal, tudo bem? Então mais uma aula aqui, mais uma revisão para vocês. Dessa vez a disciplina de gestão de serviços, né? Então chegamos aí à nossa parte final. Vamos ver se próximo semestre a gente vai ter uma disciplina juntos, né? Ainda não sabemos ainda, tá bom? Mas assim, desde já quero dizer que foi um prazer trabalhar com vocês. Né? Foi muito bom ter ensinado parte do que eu sei para vocês. E espero que essa revisão aqui tire qualquer dúvida que tenha ficado para trás, que vocês possam realizar a prova de vocês de forma tranquila, né? De forma bem organizada e responsável, tá beleza? Então, pode ser que aconteça aqui no nosso, na nossa revisão e eu falar algum número errado aqui da aula número tal, da semana tal, porque quando eu elaborei a prova, né, eu fiz coloquei uma numeração aqui, pode ser que eu tenha confundido alguma coisa lá no portal, tá? Mas aí eu vou corrigindo aqui com legenda, segue sempre a legenda referente à aula, que aí vai estar tudo certo, tá beleza? Bom, a nossa primeira aula e primeiro questionamento do segundo bimestre foi da aula número 8 da semana 10, tá? É uma aula que eu fiz uma abordagem sobre a estrutura da atividade comercial, tá? Vocês devem se lembrar muito bem, tá? Uma das primeiras aulas do segundo bimestre, né? Primeira ou segunda aula do segundo bimestre, não me lembro, que eu falo da estrutura da atividade comercial, né? Então depois eu vou selecionar aqui um determinado assunto para que vocês coloquem, para que vocês possam fazer os estudos de vocês aí relacionado a esses níveis de distribuição que eu vou pedir para que vocês tenham bastante atenção, tá? Então, o que é a estrutura da atividade comercial? Ó, é toda aí qualquer ação na criação e desenvolvimento de uma atividade comercial, tá? E tem como base a plena satisfação do público-alvo a que se direciona. Por isso, qualquer organização, instituição ou forma de negócio, seja formal ou informal, deve tomar como prática a excelência da prestação de serviço como norma, tá? No modo, lugar, estrutural e operacionalmente. Caso queira sobreviver em um ambiente competitivo, lembre-se, o consumidor pode mudar e o cliente tem o poder de escolha, tá bom? Então, na prestação de serviço ao consumidor, como um diferencial competitivo, a gestão de prestação de serviço é uma atividade do marketing feito para o consumidor, na qual encontrar o produto certo, no tempo certo e no lugar que espera vai se tornar muito significativo. O interesse principal é fornecer valor agregado de maneira eficiente em termos de custo e eficaz em termos de atendimento, né? Você vê que a gente entra com as duas formas aqui, né? O eficiente e o eficaz. Fazer certo as coisas e fazer as coisas certas, tá? Então aqui a competência da gestão da cadeia de suprimentos, né, chamando de logística também, está em mapear e priorizar o que é relevante para o consumidor com base em 3 itens, que é a disponibilidade, operacionalidade e informação. Tá? Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque
nós vamos chegar ao assunto aqui sobre a distribuição e o fluxo de bens e serviços de um produtor a um consumidor ou usuário final, tá? Então ele se divide em 3 níveis de distribuição, que é a exclusiva, seletiva e a intensiva, tá? Mas eu vou explicar aqui para poder chegar até a esse material aí. Então, a competência da gestão da cadeia de suprimento, a logística, ele está em mapear e priorizar o que é relevante para o consumidor, com base em quais itens? Disponibilidade, operacionalidade e informação. Então, para conquistar a lealdade do consumidor e atender a essas expectativas, uma prestação de serviço exemplar é tão importante quanto o produto em si. E isso implica em ação de comprometimento desde a entrada do pedido até a entrega do produto. Lembra daquele sistema que a gente tanto falou em aula, né? Entrada, processamento e saída, né? Dados, processamento, informações. Então, essa prestação de serviço torna intrínseco ao valor agregado, ao produto, né? Claro. Isso, de fato, é de grande valia, tá bom? E eu me lembro que nessa aula também eu falei sobre o CLM, que é o chamado de Council of Logistics Management, que é uma parte do processo da cadeia de suprimento que planeja, implementa e controla o eficiente e o efetivo fluxo de estocagem de bens e serviços, além das informações relacionadas, né, do ponto de origem ao ponto do consumo, visando sempre atender os requisitos dos consumidores, tá? Ainda nessa aula aí, eu falei a respeito da definição da prestação de serviços, né? Que podemos contemplar a função da gestão de varejo como uma função comercial que visa cumprir propósito do canal de bens desde o nascedouro, do produtor, né? Até o consumidor final. Então, esse desafio tem base em 3 grandes áreas, que é a gestão da cadeia de demanda, gestão da negociação e gestão operacional. Depois eu falei sobre as formas organizacionais, né, da atividade comercial, né, abordando a estruturação dessa área comercial, falando sobre as suas estruturas, né, dei até alguns exemplos ali. Falei também da identificação, né, que alguns autores classificam nas suas literaturas as estruturas das empresas varejistas por critério físico, né, varejista com loja ou sem loja, em sua relação com os consumidores, né. Então ele tem lá propriedade, varejista com loja, varejista sem loja, tá? Até que a gente chega nos 3 níveis de distribuição. Aí eu peço muita atenção para vocês, que eu vou fazer um questionamento em cima desse material aqui, tá? Mas você precisa ler para ter a base total para trás aí. Ó, de acordo com Dias 2003, na página 136 até a 138, a distribuição consiste no fluxo de bens ou serviços de um produtor a um consumidor ou usuário final, levando em conta a utilidade de tempo e a utilidade de lugar e a utilidade de posse. Então elas são divididas de 3 formas, tá? Primeiro, exclusiva. Segundo, seletiva. Terceiro, intensiva. Vou explicar cada uma delas aqui, tá? Primeiro, tá? Primeira divisão dos níveis de distribuição. Exclusiva. Trabalha para um único intermediário selecionado, com um perfil próprio para a venda de bens de alto valor e que demande recursos ou posicionamentos especiais e uma área específica de mercado. Por exemplo, distribuir bens de luxo com eficiência, tais como carros, né? Audi, como Rolex, né? Então é uma distribuição exclusiva para um público exclusivo, tá bom? A segunda é a seletiva. Então trabalha em íntima associação com mais de um intermediário que satisfaça certos critérios, distribuindo produtos de compra comparada com eficiência, levando em conta a qualidade, tá? Marca, preço. Nessa estrutura, o varejista deve agregar valor na forma de serviços, como facilidades, tá? De créditos
vendedores especializados para demonstração, assistência técnica, etc. Exemplo, cosméticos vendidos apenas em salão de belezas, os computadores Compaq, o Itautec, entre outros. E por fim, a terceira, que é a intensiva, né, que dá suporte à venda de massa, distribuir bens de conveniência, baixo valor agregado, com eficiência por meio de tantos intermediários quanto possível. Né? Exemplo, creme dental, Coca-Cola, canetas, né? Entre outros tantos, tá? Número de intermediários são muitos, ok? Então, as próximas aulas aí, eu vou corrigir lá na legenda o número da aula que vocês vão estudar, tá bom? E aí a gente vai seguindo essa aula aí, beleza? Bom, na aula 9 da semana 10, eu fiz uma live com o professor Leandro sobre o neuromarketing, né? Então nós temos aí algumas questões, né? E aí eu trouxe para vocês nessa avaliação também uma questão sobre neuromarketing, né? Talvez duas, tá bom? Eu verifiquei aqui a quantidade aqui, provavelmente eu vou cobrar duas questões de vocês sobre neuromarketing, tá bom? Então vamos entender como que funciona aqui para que vocês possam depois estudar e aplicar certinho aí nas respostas, tá? Então entenda o que é o neuromarketing, como aplicar essa ciência na sua estratégia de marketing, tá ok? Tá? O neuromarketing é uma junção de duas palavras, né? De neurologia, de neurociência e marketing. Ao criar o conceito, o cientista Ale Smides tinha como objetivo compreender qual a influência neurológica que determinadas ações de marketing têm no comportamento do consumidor, possibilitando o entendimento e a criação de campanhas mais efetivas. Então, o que leva o consumidor a decidir a comprar um produto ou contratar algum tipo de serviço? Né? Muitos pensam que a resposta é o preço. Outros acham que o fator determinante é a qualidade do produto. E alguns, por outro lado, afirmam que a representação ou apresentação é o que realmente faz a diferença. Como podemos ver, não há um consenso, tá bom? As pessoas, para essa questão, são muitas vezes fruto de intuição, o que torna qualquer conclusão bastante subjetiva, e o que não é de grande ajuda para uma estratégia de marketing. Ainda assim, buscar compreender o que influencia o comprador no momento da decisão de compra é essencial para uma empresa. Afinal, com essa informação é possível desenvolver ações muito mais eficientes para impactar a persona do modo positivo. Tá? Então, se existisse uma ciência capaz de produzir respostas conclusivas, aí eu pergunto, será que existe? Bem, ela só não existe como é o tema dessa aula aqui, desse artigo, né? Então aqui a gente vai definir um pouquinho o que é o neuromarketing aqui para vocês poderem entender bem, para produzir as respostas do questionamento da avaliação de vocês, ok? Então o que é neuromarketing? É uma área da ciência que busca estudar e compreender os fatores que influenciam o consumidor na decisão de compra. A partir disso, é possível traçar técnicas e métodos benéficos para as atividades da empresa. Então, para explicar melhor o conceito, né, eu vou falar alguma coisa aqui da origem. Tá? Você já deve ter notado aqui que é uma junção de palavras, né, neurociência e marketing. E o autor da terminologia é o professor Ale Smides, de uma instituição chamada, eu não sei se pronuncio certo aqui, Erasmus, né, ou Erasmus, não sei como que é, University, na Inglaterra, tá? Uma universidade lá da Inglaterra. Contudo, que tornou o neuromarketing popular foi um pesquisador de Harvard, um doutor chamado Gerald Zaltman, né, que é formado em medicina, né, provavelmente é um psiquiatra, né? E com acesso aos aparelhos da área, né? Então o Zaltman decidiu utilizar equipamentos de ressonância magnética para pesquisas com fins mercadológicos. Então ele acabou mapeando a atividade do cérebro quando estava exposto a estímulos de marketing, né?
usou a maquinona lá. Então ele até hoje, né, os seus métodos são replicados e utilizados para um melhor entendimento do que acontece na cabeça de uma pessoa quando ele decide comprar um certo produto, um determinado produto, né? E na prática, como que funciona isso aí, né? Então, para entender melhor a aplicação do neuromarketing, é preciso compreender que o processo de decisão de compra ocorre em grande parte no subconsciente do indivíduo. Então, dessa forma, perguntar diretamente se alguém gosta de um produto pode não gerar uma resposta absolutamente verdadeira. Às vezes o cliente mente, às vezes ele não, né, tem vergonha. Tá? Então, pode ser um problema realmente, né? Com os métodos utilizados nessa ciência derivada da neurologia, né, os pesquisadores têm acesso a uma área mais profunda do cérebro humano. Então, ao usar essa ressonância ou outras tecnologias de medição de atividade cerebral, né, é possível medir a resposta de uma forma mais exata. Imagina então que você está em dúvida se a embalagem do seu produto deve ser azul ou se ele deve ser rosa. Né? Nada daquilo que menina usa azul e menina rosa, viu? Ao apresentar as duas opções para alguém, se aplicando o neuromarketing, você consegue mais do que uma opinião, né, dessa pessoa. E ele vai falar sobre as preferências também. Então, observando suas atividades cerebrais, é possível entender de que forma seu subconsciente reage a cada uma dessas opções. O cara fala azul, o cara fala rosa, e aí a atividade cerebral ela mexe e a pessoa passa a entender. Né? O pesquisador passa a entender essa reação. Então assim fica claro qual alternativa produziu um impacto mais positivo, ou seja, com maiores chances de incentivar a tomada de decisão. Tá? Então, como que o neuromarketing pode beneficiar o seu negócio? Melhora na tomada de decisão, porque a aplicação do neuromarketing pode potencializar os resultados do seu negócio. O motivo é bem simples. Ao entender o que de fato influencia o consumidor a definir uma compra, você tem a possibilidade de realizar ações que explorem seu aspecto. Entendeu? Então permite o desenvolvimento de produtos mais direcionados ao público. Imagine, por exemplo, o processo de elaboração de um produto. Então não basta criar um item inovador se ele não exerce certo apelo sobre a sua persona. Assim é preciso entender que ela espera do produto, né, ou melhor, qual tipo de produto pode fazer seu subconsciente a influenciar a realizar essa compra. Então proporciona a criação de campanhas publicitárias mais efetivas, né? O mesmo é aplicado em campanhas publicitárias. Mesmo que você considere que conhece profundamente as motivações de sua persona, é importante considerar o formato utilizado, tá? Em alguns casos, mesmo que isso não seja evidente, o consumidor se sente mais atraído por um tipo de campanha específica, né? Isso vem o quê? Faz o quê? Aprimora a experiência do consumidor. Se você nota, por exemplo, que um vídeo descontraído sobre o seu produto gera mais reações positivas do que um tutorial detalhado, já sabe qual abordagem deve utilizar. Tudo isso evidencia um benefício mais importante, tá? A otimização da experiência do consumidor. Então, como sabemos, vivemos na era do consumidor 4.0 de Kotler, né? Então esse perfil dá extrema atenção de forma como é tratado pelas empresas e preza por um atendimento personalizado. É o que eu falo para vocês. Vídeos de 5 a 10 minutos têm muito mais reação em likes do que esses vídeos de 1 hora que eu faço para vocês. É que eu não tenho como fazer vídeos curtos. Né? A instituição exige uma aula de 1 hora. Mas se eu fosse gravar para a internet aí, seria tudo vídeo curto. Tá bom? Então é assim que ele sugere, tá? Então, quais são as principais formas de aplicação dessa ciência? Olha, você pode trabalhar a psicologia das cores, o storytelling, tá? O posicionamento dos elementos de uma imagem, os gatilhos mentais, tá? Fazer a ancoragem dos preços, oferecer valor antes de realizar um pedido,
né? E que se repita as ideias e conceitos de forma estratégica, deve caprichar no design e ofereça poucas opções de escolhas, tá bom? E aí o que você tem que ficar assim bem atento aí é sobre o que é de fato o neuromarketing, como ele é aplicado, né? Que área de atuação, né, ocorre com o neuromarketing, né? As empresas têm feito muito isso aí, né? A mercadologia tem feito muito isso aí para o desenvolvimento de mercado de suas organizações, tá? Então, muito atento a essas explicações que vai sair uma questão a respeito dessa live aí que eu fiz com o professor Leandro, tá bom? E lá no final eu explico mais uma questão sobre neuromarketing. Bom, vamos lá para outra então, tá? A aula 11 da semana 12, que eu falei sobre networking. Vocês estão lembrados disso aí, né? Então eu vou fazer uma abordagem sobre o networking, né? E aí como vocês podem utilizá-las assim de forma natural, de forma eficiente, né? O que é e como que pode fazer uso do networking, né? Que é de uma grande importância aí, é muito relevante. Poderia dizer até que é um pouco, um tanto vital para a empresa, né? Bom, então vamos lá às abordagens, né? O que é um networking? Primeiro vou explicar aqui o significado, né? Que é uma palavra da língua inglesa que indica a capacidade de estabelecer uma rede de contatos ou uma conexão com algo ou com alguém, né? Net vem de rede e o work de trabalho mais gerúndio que é o ing, né? Trabalhando na rede, talvez. Então, essa rede de contatos é um sistema de suporte onde existe a partilha de serviços e informações entre indivíduos ou grupos que têm interesse em comum, tá? Inclusive isso aí está lá no dicionário.com, no significados.com também, tá? No Rock Content, tá? Você vai encontrar esse material aí, tá? Então, ó, o networking, também conhecido como uma rede de contatos, tá? É a forma de cultivar relações profissionais em diversos ambientes e ainda utilizar essas relações para alguma finalidade. Seja para fortalecer as amizades, estreitar negociações comerciais ou para aproveitar oportunidades no mercado de trabalho, que é muito utilizado, né? Esses contatos aí para arrumar emprego, inclusive. Então, essa ação divide opiniões, tá? Existem muitas pessoas que consideram o network como uma atitude falsa. Outras entendem ser uma coisa natural das relações atuais. Eu vejo como uma coisa natural e necessária, né, para o profissional, que seja ele numa empresa ou seja um profissional liberal, tá bom? Então, ó, o network é as oportunidades profissionais, tá? Ele é um termo utilizado no contexto empresarial e refere-se à troca de informações e conhecimentos, como uma rede de contatos, por isso que chama net, tá? O objetivo do networking é ampliar as oportunidades de sucesso profissional, porém, não deve ser uma ação unilateral, tá bom? Tá? Para ser efetivo é preciso que haja reciprocidade, isto é, o benefício deve ser mútuo. Okay? Então, ter uma rede de contatos consolida com profissionais da área de atuação, né, de qualquer área relacionada, e é muito importante para que você seja lembrado quando surgirem oportunidades profissionais, né, ou alguma coisa que exige alguma competência que você possui. Quando uma empresa precisa contratar alguém, por exemplo, frequentemente aborda seus funcionários e pergunta se conhece alguém na rede de contatos que possa desempenhar uma determinada função, né? Ou indica, sabe, conhece alguém, sabe de alguém que faz isso? E acaba vendo a indicação. Se você tem um bom relacionamento, você é indicado. Se não, não. Então, nesses casos, quanto melhor for a capacidade de networking de uma pessoa, maior é sua probabilidade de conseguir as boas oportunidades de trabalho, tá? Então, leve muito a sério, isso aí ajuda muito. Vou passar umas dicas aqui para fazer networking, tá? Ó, mantenha suas redes sociais utilizadas com as suas informações profissionais. Sempre atual, tá bom? Você deve ter, né,
Facebook, provavelmente tem também Instagram, mas imprescindível na nossa área da administração, tá? É o LinkedIn, que é a rede social profissional. Então participe também de eventos e fóruns relacionados à sua área de atuação. Retome o contato com pessoas que você conheceu em eventos, isso é importante. Demonstre interesse pelo trabalho dos outros, faça boas perguntas. Divulgue o seu trabalho nas redes sociais. Tá? E não fale de maneira negativa sobre outros profissionais ou concorrentes, tá? Essa fala negativa aqui gera pontos negativos para você. O network é uma ferramenta do marketing pessoal, tá? Depende da aptidão social de alguém. Se a pessoa não tem um desenvolvimento de marketing pessoal, provavelmente não consegue fazer um network legal também. Então, para construir uma boa rede de contatos, é preciso ser eficiente no âmbito de relacionamentos interpessoais. E é por isso que o network é muitas vezes trabalhado no coaching, tá bom? E na carreira, né? Manter-se conectado de uma forma de melhorar as oportunidades de crescimento e aprimorar conhecimentos para alcançar os objetivos que você tem para a sua carreira. Mas não pense que o network é uma relação onde você só ganha não, tá bom? É importante perceber que essa rede de contatos é pautada na base de troca de informações, experiências, conhecimentos, entre outras coisas, né? Então dificilmente você terá êxito se pensar em ganhar sempre. É aquela velha troca lá, ganha. Se um ganha e o outro perde, aí não dá muito certo não. E no mundo dos negócios, como que funciona, né? O network é essencial no mundo dos negócios. Para quem está começando a empreender, ter uma rede de contatos é o primeiro passo para organizar o seu negócio, tá? Buscar parceiros que tenham a mesma visão muitas vezes, né? E uma atitude que começa bem antes de definir o que você vai oferecer no mercado. Tá? Então ele não é só pessoal não, mas ele também é jurídico, né? É pessoa jurídica, né? Então, como fazer o network de forma natural e eficiente? Olha, muita atenção nisso aqui, tá? Então, com certeza você já ouviu histórias de pessoas que conseguiram emprego porque fizeram um bom trabalho em lugares onde passaram. Também empresas que estimulam seus profissionais a indicarem pessoas para compor o quadro de funcionários. Mas como fazer uma boa rede de contatos e estar dentro desse quadro de pessoas que são lembradas sempre que uma nova oportunidade aparece no mercado? Ó, segue algumas dicas aqui, ó. Seja útil, né? Seja visível, busque pessoas com interesses em comum, tenha uma abordagem criativa e sincera, né? Já dizia Glenn Hudson, no ano de 2020, olha só, fresquinho desse ano, o networking, estou parafraseando ele, tá? Abre aspas. Networking é construir uma rede de contatos profissional para trocar experiências e informações e potencializar oportunidades através de relacionamentos, fecha aspas. Veja que o Hudson traz uma frase de efeito aqui mostrando o que é. Por quê? Porque o network constrói a sua marca pessoal. Tá? Você não pensa nesses negócios sem pensar nos líderes deles. As marcas pessoais deles amplificam o sucesso desses negócios de várias maneiras. Tá? Uma pesquisa da Nielsen determinou que 92% das pessoas confiam mais em recomendações de indivíduos, mesmo sem conhecê-los, hein, do que nas marcas. Então a dica é, os relacionamentos que você forma podem ajudar a amplificar sua exposição e aparecer no radar das pessoas certas, tá? Então, para você fazer um network de forma eficiente, seja proativo e não reativo, especialize-se em uma determinada área, identifique interesses em comum, contribua com algo de valor fora do óbvio, priorize qualidade, não quantidade, e encontre um propósito por trás de todo relacionamento. E eu ainda falei sobre algumas dicas naquela aula vídeo nossa lá, né? Por exemplo, as 7 dicas lá, contatos que já passaram por sua vida, ter histórias em comum, encontrar pessoas, né? Existir interesse mútuo, conversar sobre o mercado de trabalho, contatos ainda desconhecidos e as redes de contato muito ativas, tá bom, meus amiguinhos?
Tá? Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, para que nessa aula 11 da semana 12, você consiga me responder, né, como fazer um network de forma mais, talvez natural, mais eficiente, ou de fato conseguir fazer, né? O que é o network? Você me responde primeiro. E depois como que você aplica ele, como que você faz ele. Você pode indicar assim várias dicas, várias informações do que é muito positivo para a realização do network. Aí eu vou ficar muito feliz com as respostas, tá? Não esqueçam, tá? Que vocês não podem copiar exatamente o que está na apostila nas respostas da prova, tá bom? Vamos fazer a coisa direitinho e bonitinha, certo? Eu quero a atenção de vocês sobre as técnicas de neuromarketing que você pode aplicar, sabe aonde? No marketing pessoal, né? Que tipo de estratégia que você pode fazer para melhorar, né? Para elevar a sua imagem, né? E usando o que? O neuromarketing. Porque nessa aula aí nós fizemos, né, um trabalho de perfis comportamentais aliado ao neuromarketing. E aí o tema era a importância do conhecimento do perfil comportamental no mercado de trabalho. Nós abordamos coisas ali nessa aula que falava sobre a imagem pessoal, sobre a imagem das pessoas, né? O que você tem que desenvolver para despertar em outras pessoas, por exemplo, alguém está empregando, né, uma imagem pessoal positiva. Então, como que você utiliza essas estratégias para melhorar a sua imagem usando o neuromarketing? Então são várias formas. Como eu já expliquei naquele questionamento atrás, o neuromarketing é um campo que estuda, né, o comportamento, a essência do comportamento do consumidor, né, a mistura da neurociência com o marketing, né, e essa união ela é considerada uma chave para o entendimento da lógica de consumo, que visa entender os desejos, impulsos e motivações das pessoas, né? Isso inclui o marketing pessoal, tá? Já falei também que ele foi cunhado por Alex Smith, tá? E Gerald Zaltman, que foi o médico de uma universidade, de uma universidade que cunhou de fato, né? Colocou para funcionar mesmo, né? Usando aparelhos, né? Para medir isso aí, ressonância magnética, por exemplo, né? E ele tirou o foco do estudo médico para o estudo do marketing. Tá? Então ele está aí procurando métricas de preferência do consumidor, né? Respostas mais verbais, né? Como tipo, você gostou do produto, né? Pode nem sempre ser verdadeira devido ao viés cognitivo, que a gente já explicou. Então, o neuromarketing irá dizer às empresas como o consumidor reage em relação a vários fatores aí, tá bom? Vários sentidos, eu poderia dizer, tá bom? Então, qual que é o objetivo? É entender como o cérebro do consumidor reage aos estímulos de comunicação, criar ambiente de marca onde os clientes podem se envolver com a marca em um nível multissensorial, tá? Criando o quê? Um profundo engajamento, tá? Engajamento. Analisar essas reações e adequar toda a abordagem, todo o material de comunicação de mídia para maior impacto de retenção. Entender o que motiva o consumidor a consumir. E entender como o consumidor toma as decisões de compra, né? Até assim, eu trouxe algumas informações a respeito do livro Estamos Cegos, do Jürgen Klarik, que é o meu referencial, tá? Eu estudo ele desde que eu fui estudar na Argentina e eu acompanho ele, inclusive nas redes sociais, nos seus livros, seus editoriais, tá? Então ele diz o seguinte no livro Estamos Cegos, né? 80% do comportamento humano se aplica pelo poder biológico. 20% corresponde ao código cultural só. Então a decisão é subconsciente. 85% do processo de decisão de tudo na vida é subconsciente e inconsciente. Aí o Jürgen Klarik ainda fala que nós temos 3 cérebros.
né? Quem assistiu a aula vai saber do que eu estou falando, né? Do cérebro córtex, que é o racional, funcional, analítico, lógico, né? E inclusive nós somos a única espécie com esse tipo de cérebro, porque nele estão os valores, os preconceitos em relação às coisas, né? Ele é o único a gerar verbalização ou lexia. E temos também no meio o cérebro límbico, que é o cérebro dos mamíferos, né? Ele é emocional, na qual estão os sentimentos, as sensações, os medos, né? Inclusive ele cita no livro que mulheres são mais límbicas do que os homens, né? O poder real das mulheres e que as torna líderes efetivas e são suas habilidades emocionais e límbicas. Né? Então, o cérebro límbico humano não tem capacidade de expressar literalmente as emoções que nos invadem. Por isso é difícil entender o consumidor. Tá? Ele simplesmente aflora, né? Os nossos sentimentos, ele é feito por reações. O cérebro límbico é 1000 vezes mais controlador e poderoso que o córtex, porque ele é emocional, tá? E depois tem o cérebro reptiliano, que é o instintivo, dominador, reprodutor. É o animal que existe dentro de nós. Né? O córtex pensa, o límbico sente, o reptiliano simplesmente atua. Ele não tem restrições. E sempre ganha. Ele sempre vai para ganhar, né? Ele funciona de uma forma assim de sobrevivência mesmo, né? Então atua e reage a fenômenos de sobrevivência, reprodução, dominação. Então é fundamental na decisão de compra, tá, gente? Enquanto a emoção mata a razão, o instinto mata ambas, né? O instinto é o motivo pela qual compramos as coisas, entendeu? Então, assim, ó, só explicando. Assim é o cérebro humano, tá? O Alex Born, né? Ele explica que no nosso cérebro, ele possui 100 milhões de neurônios. Milhares de operações mentais em cada segundo durante 24 horas do dia. E ao longo de 80, 100 ou 120 anos, se você viver. A capacidade de memorização equivale a 30 milhões de livros de 500 páginas. Você acha que teu cérebro é potente ou não? O cérebro pode processar cerca de 126 informações por segundo, sabia? 126 informações, né? Mais de 2 por segundo. Podemos gerir 7 informações ao mesmo tempo em 1/18 de segundo. Tais como sons diferenciados, estímulos visuais, nuances de emoções e pensamentos. Ou seja, 7.560 por minuto. Dá quase meio milhão por hora. Então, o cérebro de uma pessoa normal de 70 anos de idade processará cerca de 185 mil milhões de informações durante a vida. A grande parte dessas informações processadas em níveis não conscientes, tá? E aí você pode utilizar também o marketing, o neuromarketing no marketing sensorial, ou usar o sensorial no neuromarketing. Tá? O sensorial é utilizado para relacionar com o cliente de forma mais pessoal do que o marketing de massa ou do que o outbound marketing, tá bom? E é utilizado inclusive no design de varejo, revista, exposição, entre outras coisas aí, tá? Beleza? Então, olha, nós somos todos autocentrados, nós preferimos o contraste, mais preto no branco, né? Situações complexas nos perturbam e aí abandonamos as compras. Nós somos mais visuais, procuramos padrões, gostamos de coisas tangíveis, né? Gostamos de tocar nas coisas, gostamos de limites, gostamos de atalhos. Somos seres emocionais que pensam e não ao contrário. Somos imediatistas. O medo da perda é mais forte do que o potencial de ganho. Nós não gostamos do desconhecido. Nós respondemos ao status porque ele nos dá o conforto de uma avaliação superficial da realidade, né? Reciprocidade, né? E tem um poder imenso a respeito disso. Então, parafraseando Jürgen Klarik, como não ser cego? Com apenas uma ciência é impossível. Para estudar e aperfeiçoar o neuromarketing é preciso estudar e entender antropologia, psicologia e ciências sociais. A cegueira nos leva a acreditar demais no ego e assim não nos permite aceitar mudanças. É preciso aprender a desaprender. Só assim poderemos substituir o velho e obsoleto por coisas novas, tá bom? Então,
bom entendimento, precisa saber certinho para poder responder. E isso vai exigir de vocês uma leitura e fazer com que vocês estudem um pouquinho para poder responder essas questões relacionadas ao neuromarketing. Bom, pessoal, nessa aula, referente à semana 12, a semana 14, tá? Aula 12 da semana 14, foi a segunda aula, né, que foi dividida com o professor Jairo Andrade, que é um Master Coach lá de Brasília. Nós fizemos em duas partes, né? A primeira parte que nós falamos do neuromarketing e a segunda parte que nós falamos do perfil comportamental, né, da relação do autoconhecimento, tá? Então, nós falamos aqui da importância do conhecimento do perfil comportamental no mercado de trabalho. E aí nós abordamos aquela teoria do DISC, né? que são os dominantes, os influentes, os estáveis e os analíticos. Mas ele tem uma nomenclatura da língua inglesa, por isso que ele está como DISC, tá bom? E aí eu vou falar um pouco a respeito disso aqui para que a gente possa fazer uma cobrança depois, tá? E aí o professor Jair Andrade, ele fez essa abordagem e lá no início ele falava sobre que tipos de comportamentos eles mais compreendem, né? Que é a autoconfiança, a rapidez, dinamismo e o foco nos objetivos e resultados. Falando do dominante, ele tem algumas coisas aqui que chamam a atenção, né? O que incomoda: falta de foco, lentidão, excesso de descontração ou sentimentalismo, né? Quais são suas necessidades? Estar no comando, vislumbrar oportunidades de crescimento. Quais são seus medos? Perder o comando e a autonomia. Em que ambientes? Dinâmicos e funcionais, com pessoas competentes e atentas aos prazos. E quais são as suas dificuldades? Que é agir com mais calma e compreender os ritmos alheios, né? Já os influentes, que é o segundo, né? Ele compreende em extroversão, descontração, bom humor e construção de relacionamentos. Aí vem as perguntas: o que incomoda? Excesso de detalhes e regras, né, e as rotinas. Quais são as suas necessidades, né, dos influentes? Viver coisas novas, poder se expressar e sentir-se prestigiado. Quais são os medos? Rejeição e isolamento. Em que ambientes? Interativos, dinâmicos. Valorizam atividades sociais. E quais são as suas dificuldades, tá? É o controle e organização, atividades que exigem concentração e um pouco de detalhismo. Já os estáveis, tá? Os tipos comportamentais que eles mais compreendem são calma, paciência, gentileza, conciliação e atenção às necessidades alheias. O que os incomoda? Mudanças bruscas, agressividade e individualismo. Quais são as suas necessidades? Conviver em harmonia, sentir-se seguro e ter estabilidade. Quais são os seus medos? Tá? Então, é enfrentar situações de conflito e perder o equilíbrio. Em que ambientes? Ambientes tranquilos e harmônicos que permitam a reflexão e o planejamento. Quais são as suas dificuldades? De agir com rapidez e independência, tá? E por último, os analíticos, né? Que tipos de comportamentos eles mais compreendem? Atenção aos detalhes, descrição, prudência e pensamento lógico, tá? O que os incomoda? Falta de regras e especificações, desorganização e desconcentração. Veja que o analítico ele é muito centrado, né? Quais são as suas necessidades? Fazer certo, ter tempo e condições para se preparar. Quais são os seus medos? Medo de errar, enfrentar críticas. Em que ambientes? Ambientes reservados, organizados e que permitam maior concentração e precisão. Quais são as suas dificuldades? Iniciar projetos e também se expor.
Aí o professor Jairo, ele abordou alguns assuntos aqui que ele falou, né? Compreendendo o relatório, como que faz esse relatório, né? Os perfis dominante, influente, estável, analítico. Ele até colocou um percentual lá do gráfico de composição dos perfis, né? E a apresentação, né? E até falou que dominante faz a liderança, né? Ainda tinha dois questionamentos que ele dizia que características me ajudam em meus relacionamentos e que características me limitam, porque ele fez isso aí para que você pudesse compreender, né, esse seu perfil analítico aí, esse seu perfil do método DISC, né? Ainda no material tem o mapa das habilidades, né? Que ali trata de várias coisas, ali, paciência, persistência, planejamento, né? Prudência, extroversão, e, e nesse mapa aí ele dá direção ah, ao seu perfil, né? Além da autopercepção de habilidades desejadas, que é uma outra forma, além da sobreposição dos mapas. E aí ele fala das possíveis pontos de melhoria para essa autoavaliação. Quando você percebe dentro da análise DISC o seu perfil mais direcionado, os seus pontos positivos e os negativos. Então ele diz o seguinte, né? Cuidar mais do seu estado emocional e usar mais subsídios para se automotivar, né? Com perfeccionismo, sem medo de errar, podendo deixar com muitas preocupações e com certo pessimismo frente às oportunidades e desafios, tá? Isso fala de autoavaliação. Olhar a vida com mais suavidade e menos rígida, permitir errar menos e ser menos exigente, porque você precisa se permitir errar, tá? Ser menos crítico e ter mais compreensão com as falhas alheias e valorizar as diferentes habilidades existentes em cada um, priorizar aquilo que deve ser feito realmente com precisão e permitir fazer outras coisas de forma mais sucinta e rápida, tá? Assim, com detalhismo, né? O que você puder utilizar, né? E ser menos controlador, evitando sempre querendo que os outros façam do seu jeito, porque não é assim, né? E aí mais uma coisa que ele abordou, que ele faz um questionamento assim: como você prefere que as pessoas se relacionem com vocês? Né? Já que isso vai tratar também das, das suas preferências, né? E como você vai se encaixar isso aí, já que as pessoas são diferentes. Então tem lá, né? Você gosta de pessoas amigáveis e dinâmicas que se preocupem em construir uma relação? Você é do tipo mais otimista e espera que as pessoas também consigam enxergar o lado bom das coisas? Você irá gostar de se convidarem para interagir em ambientes dinâmicos e interativos? Você gosta de pessoas que dêem oportunidades para verbalizar as suas ideias? Você não se atém muito a detalhes ao que as pessoas sejam mais diretas? Gosta de promover e participar de reuniões? Tem autonomia e liberdade de expressão? Alguém que lhe dê suporte com o número de relatórios que ajude a controlar a sua agenda, né, a deixar ela ser mais interessante, tá? Então, é assim que a gente fala do perfil comportamental, dos pontos fortes nos relacionamentos, né, na compreensão do seu por um acaso, a identificação das pessoas, né, que ela consegue compreender melhor e para se comportar até nos relacionamentos. Né? E o que está disposto a fazer e melhorar em relação às pessoas. Então, dentro disso aí é uma competência, o que fazer, como fazer e por que fazer. Tá bom? Então, meus amigos, eu quero que vocês tenham bastante atenção, que eu vou fazer um questionamento a respeito do DISC e provavelmente eu peço para que vocês façam uma explicação, né? Dentro de uma discussão sobre os dominantes, influentes, estáveis e analíticos, e explica o que é cada uma delas. Não é tão difícil não. Só pegar esse material do professor, né, que eu coloquei inclusive no portal para vocês, né, que foi a segunda live que eu fiz com o professor Jairo,
e ali tem todo esse material. Inclusive eu até pedi na atividade daquela semana lá que vocês desenvolvessem o seu próprio perfil, tá bom? Então é assim a gente mata mais essa questão. Bom, e para encerrar essa nossa revisão, a nossa última aula, que foi a aula número 13 da semana 15, que eu tratei das tendências nas práticas de marketing e serviços, tá? Nas importantes mudanças das práticas de marketing de negócios. Aí eu dei até aquela tabela 22.1, né, com as importantes mudanças nas práticas de marketing de negócios, tá? E aí eu vou explicar cada parte dessa da tabela para que vocês possam responder. Então, pessoal, eu abordei nessa aula, né, repetindo aqui, tendências nas práticas de marketing e serviços, as importantes mudanças nas práticas de marketing e de negócios. Nessa aula aí eu mostrei o livro do Kotler que a gente se baseou, tá? Aí eu falei das tendências na prática do marketing, tá? E um pouco mais para frente, aí sim eu mostrei a tabela 22.1. Nela eu abordei a reengenharia, terceirização, o benchmarking, as parcerias com fornecedores, as parcerias com clientes, as fusões, globalização, o achatamento, a focalização, justificação, aceleração, empowering ou empowerment, a ampliação e o monitoramento. Vou falar de cada uma separado agora. Então vamos lá. O primeiro é reengenharia. O que vem ser reengenharia? Indicar equipes para gerenciar os processos que criam valor para o cliente e derrubar barreiras entre departamentos, tá? Então, a reestruturação de uma empresa por força de novas condições de mercado e da concorrência no mercado internacional, tá bom? Isso é provavelmente de competitividade, claro, tá? Então, inclui reciclagem de pessoal, privatização, terceirização, demissão, utilização de um número menor de empregados, porém mais capacitados, tá? Seguindo. A terceirização é adquirir mais bens e serviços de fornecedores externos, nacionais ou estrangeiros, tá? Então, a terceirização ou outsourcing ou externalização é uma forma da organização, de organização estrutural, que permite à empresa privada ou governamental transferir outras atividades meio, proporcionando maior disponibilidade de recursos para suas atividades fim, reduzindo a estrutura operacional e diminuindo custos, economizando recursos e desburocratizando a administração para as empresas. Em alguns contextos, distingue-se na terceirização de outsourcing. Geralmente, ambos os conceitos estão intimamente ligados à subcontratação. Tá bom? O outro é o benchmarking, é estudar as empresas com melhores práticas a fim de melhorar o próprio desempenho. Então, o benchmarking é uma técnica, é uma análise estratégica, aprofundada das melhores práticas usadas por empresas do mesmo setor que o seu. Então, o benchmark vem da palavra inglesa benchmark, que significa referência, e é uma ferramenta de gestão essencial para o aprimoramento de processos e produtos e serviços. O outro são as parcerias com fornecedores, né? Então, firmar parcerias com um número menor de fornecedores, sobretudo aqueles capazes de agregar mais valores. O que ele diz ali é que você tem que ter umas parcerias com fornecedores e quanto mais restrito, mais exclusividade vai ter. Isso não quer dizer que você não possa ter uma grande quantidade de parcerias, tá? Isso não impede. O fornecedor é a pessoa ou a empresa que abastece algo a outra empresa ou comunidade. O termo derivado do verbo fornecer, que faz referência a prover ou providenciar o necessário para um determinado fim. A outra são as parcerias com os clientes, tá? Então, olha, trabalhar mais próximo dos clientes para agregar valor à operação deles. Um cliente é geralmente usado para se referir ao atual potencial comprador ou usuário dos produtos, tá, de um indivíduo ou organização, o chamado fornecedor ou vendedor. Isso acontece normalmente através da compra ou aluguel de bens
e serviços, tá? Então, parceria com clientes, trabalhar mais próximos deles para agregar valor na operação deles mesmos. O outro item que a gente aborda são as fusões, né? Adquirir ou fundir-se com empresas do mesmo setor ou de setores complementares a fim de obter economias de escala e de escopo. Fusões e aquisições são transições nas quais as propriedades de empresas, outras organizações de negócios ou suas unidades operacionais é transferida ou consolidada com outras entidades, tá? Ele pode ser chamado também de mergers and acquisitions, também conhecido por MA, né? Ou no bom português, FIA, fusões e aquisições. O outro item é a globalização, já falamos bastante a respeito disso, que é aumentar os esforços para pensar globalmente e agir localmente. A globalização é um dos processos de aprofundamento internacional de integração social, econômica, cultural e política, que teria sido impulsionado pela redução dos custos dos meios de transportes e comunicação dos países no final do século XX e no início do século XXI. Tá? Depois o achatamento, que é reduzir o número de níveis organizacionais com o objetivo de aproximar mais aos clientes, e ocorrendo também aí o downsizing, que é uma linguagem mais simples, que é a redução temporária ou permanente da força de trabalho por via de extinção ou de vários níveis hierárquicos. Na maior parte dos casos, o downsizing é usado como forma de reduzir custos na empresa, que por via, né, procura recuperar a competitividade e a sustentabilidade futuras. Depois a focalização, né, que é dar foco, determinar quais são os negócios, os clientes mais lucrativos a se concentrar neles. Foco é uma das palavras essenciais no dicionário de um empreendedor. Ele deve estar presente desde a criação da empresa até eventual processo de expansão. E se não houver atenção total aos objetivos de negociação e ao que está acontecendo no mercado, sua empresa vai acabar exposta a riscos e pode até ruir. Depois a justificação, né? Você vai tratar de uma justificativa do seu negócio, tornar a prestação de contas mais transparente por meio de medição, análise e documentação dos efeitos das ações de marketing. Isso significa que a razão para iniciar o projeto deve fazer sentido do ponto de vista dos negócios e deve haver um claro retorno sobre o investimento, ok? E aceleração, já na parte final, que é planejar a organização estabelecer processos para responder mais rapidamente às mudanças no ambiente. O ambiente de negócio pode ser definido como um conjunto de fatores externos que cerca e influencia as decisões da atividade empresarial em um determinado país ou região, tais como clientes, governo, competitividade, condições sociais, políticas e tecnológicas. A sua composição é extremamente burocrática e acaba por definir o ciclo das empresas, através de procedimentos de abertura ou fechamento e de recolhimento de tributos. Depois o empowering ou empowerment, se você quiser utilizar o termo, que é encorajar e delegar poder aos funcionários para que produzam mais ideias e tomem mais iniciativas. Empoderamento ou delegação de autoridade é uma abordagem a projetos de trabalhos que se baseia na delegação de poderes de decisão, autonomia e participação dos funcionários na administração da empresa. E aí, a penúltima é a ampliação, né, levar em conta os interesses de clientes, funcionários, acionistas e outros stakeholders nas atividades da empresa. Os stakeholders são aqueles que participam do processo. Expandir o negócio é o pensamento constante de todos os empreendedores. Todos os dias devemos buscar um meio para aumentar as vendas e as táticas adotadas para promover esse aumento sempre considera uma forma de expansão de negócios. E por último, o monitoramento, que é você monitorar mesmo, né? De fato. Monitorar o que é dito na internet e em outras mídias, além de estudar clientes, concorrentes e outros para melhorar as práticas comerciais. Então, de acordo com Gartner, o Business Activity Monitoring, que tem a nomenclatura BAM, ou BAM, é o monitoramento das atividades de negócio, descreve os processos e as tecnologias que melhoram a percepção
de situação e permitem a análise de indicadores críticos de desempenho de negócios de uma empresa com base em dados em tempo real, tá bom? Então essa aí eu vou fazer um questionamento entre todas essas 14 ferramentas aqui, tá? E aí vocês vão fazer algum tipo de ligação, algum tipo de associação com o assunto. E aí nós encerramos a nossa prova. Bom, meus amigos, chegamos ao fim então do nosso bimestre, do nosso semestre também. Eu espero que tenha ajudado essa revisão, né, que vocês possam fazer uma prova bem tranquila, bem em conhecimento, né? Se tiver alguma dúvida aí nessa revisão, vocês podem entrar em contato comigo, me chamem lá no grupo ou mandem por e-mail, que a gente responde e tira as dúvidas de vocês, tá bom? Sobre a atividade dessa semana, não será necessário desenvolver nenhum tipo de atividade. Você só entra no portal. Lá dentro do portal, você entra no fórum e registra a sua presença. Olha, participei da revisão e marco aqui minha presença. Porque aí já gera a presença de vocês lá e vocês não ficam com falta, tá bom? E eu espero que vocês se deem muito bem nessa prova, né? Não sei se vamos trabalhar no próximo semestre juntos, né? Eu gostaria muito, vocês sabem disso, mas se a gente não for trabalhar, boa sorte e bom rumo para a formatura de vocês, tá? Um grande abraço e até breve.